Eu quero agradecer à irmã Samira, a Maria Aparecida, a todos os presentes aqui, irmãos, irmãs, fráteres e sorores, né, presentes. Eu vou então compartilhar com vocês as imagens. Deixa eu ver se vai dar tudo certinho aqui agora. Bom, essa palestra é uma palestra inicial sobre Cabala, e ela fala da Cabala juntamente com o desenvolvimento das pessoas de uma maneira geral. O título é A Cabala aplicada ao desenvolvimento pessoal, e nesse momento eu peço a todos que abram um pouco do seu coração para essas palavras que serão ditas, porque através do Zohar e dos ensinamentos da Torá, vocês receberão os conhecimentos através das palavras dos ensinamentos. Vamos lá. Essa palestra ela está totalmente escrita de uma forma redigida, né? Através de ensinamentos na revista O Rosa Cruz, do inverno de 2017, e ela ocupa as páginas 34, 35, 36 e 37, aonde no site virtual da Amor, que vocês vão poder consultar o resumo da palestra. Nesse momento, nós iniciamos fazendo uma das passagens do Êxodo 3, 5, quando Moisés sobe no Monte Sinai e ele encontra uma sarça ardente, a presença do Eterno diante dele. E o Eterno diz a Moisés: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar aonde estás agora é terra santa. Então, as palavras que nós vamos receber aqui, elas estarão ligadas a estes ensinamentos. Bom, eu queria iniciar aqui com vocês falando um pouquinho. Aí eu tenho que voltar aqui. Falando um pouquinho com vocês a respeito da origem desses ensinamentos da Cabala. No século XVIII, antes de Cristo, quando o Criador pediu a Abraão que alguns conhecimentos fossem transferidos através da presença de 3 anjos que levaram a ele o pergaminho sagrado do Ra, Sefer e Yetzirah, ou seja, o livro da formação dos universos, foi constituído a Abraão um conhecimento profundo sobre a natureza da natureza de Deus. A ele e a sua esposa, Sara, ou Sarai. Abraão transmitiu o conhecimento recebido pelos anjos aos homens e Sara às mulheres. Ambos receberam também uma grande bênção, a bênção de que Sara conceberia então um filho. O casal sabia que Sara era estéril e, portanto, a sua escrava Agar havia já concebido um filho a eles, o filho chamado Ismael, que daria origem ao povo ismaelita. Abraão e Sara, então, concebem um filho chamado Isaac, que é o filho da promessa, e através dele virão aí as ramificações das religiões. Isaac se casa com Rebeca e com eles a linhagem de Esaú e Jacó. Jacó dá origem ao povo de Israel, os israelitas. Quando da morte da esposa de Abraão, Sara, aos 127 anos de idade, Abraão concebe uma nova esposa, uma terceira mulher, chamada Quétura, que foi sua esposa, com quem ele manteve 6 filhos. Tiveram 6 filhos. Dali também o povo de Midian, ou os midianitas,
cuja a origem do pai da esposa de Moisés. Ô, Sandra, Bom, oi. Sandra, só um minutinho, não está passando os slides, se é o caso que É, eu, está passando, ou esse não. slide não está passando? Esse que eu estou falando? Não, Eu não não estou está passando passando. slide por enquanto, eu só estou Ah, na. tá ótimo. Então está tranquilo. Tá? Eu estou falando por enquanto, tá? Então está ok. Ok. E aí nós temos a origem das religiões. Então, da linhagem de Abraão surge o judaísmo, que já tem 5.785 anos, o cristianismo, Jesus era judeu, que está no ano de 2025, e o islamismo, cujo filho Ismael deu a origem a Maomé, e aí o ano de 1446 anos para eles. Isso tudo para a gente poder dizer que Moisés, na verdade, Abraão e Sara deram a origem a tudo que a gente vai falar aqui agora, antes mesmo de que as religiões fossem fundadas. Portanto, nós consideramos que a Cabala, ou os estudos cabalísticos que foram transmitidos a Abraão, são a última ciência desse planeta. Bom, a origem histórica, na verdade, da Cabala. As grandes três vertentes. A primeira vertente que nós temos é a vertente egípcia, cuja o faraó Menes recebe através das estrelas os ensinamentos que nós conhecemos como magia Kabash. Alguns deles são praticados em algumas escolas. A segunda vertente é a Cabala hebraica, com a origem em Abraão, que recebeu esses ensinamentos através do pergaminho, como nós já dissemos, do Sefer Yetzirah, cuja a aliança feita com o Criador transmitiu os seus ensinamentos aos seus filhos e aos seus netos até chegar os dias de hoje. Dizendo aqui que na Cabala hebraica, o povo, cuja origem vem de Jacó, o povo de Israel, guardou os ensinamentos. Então, nós sabemos que a palavra Isra, em hebraico, significa junto. El é um dos 72 nomes de Deus. Portanto, nós temos aí o povo que dá origem e que está junto de Deus. E eu também quero dizer o seguinte, que hoje em dia, Israel não significa exatamente o local físico, mas são todos aqueles que se encontram juntos do Criador. Portanto, eu sou Israel porque eu estou com o Criador. E a terceira vertente é a Cabala cristã ou hermética, cuja a origem surge no século XII ou XIII, com grandes expoentes. Giovanni Pico della Mirandola, Johannes Rauschling, nós temos Athanasius Kircher, Raimundo Lúlio, Jacob Boehme, Louis-Claude Saint-Martin, Giordano Bruno, Martinez de Pasquali, Moshe Cordovero, Fabre Oliver, Alexandre Yves Dalvedre, Gerard Jencuse Papi, Eliphas Levi, entre outros. Bom, cabe dizer também que a Cabala não é religião. Cabala com K, Cabala com Q, Cabala com C, Cabala de todos os jeitos possíveis, né? Nós dizemos apenas Cabala e não Cabalá. Porque nós estamos no Brasil, e isso eu ouvi de 2 rabinos, inclusive com ensinamentos sobre o assunto. E esse é um sistema, na verdade, filosófico, que investiga a natureza do Criador em nós. Em hebraico, nós chamamos a palavra natureza Hateva, e a natureza e o Criador
estão no mesmo plano ou no mesmo patamar. Por quê? Ela se manifesta em três formas para nós, né? O Criador, ele se esconde através da natureza, ou da nossa própria natureza, ou da natureza manifestada. As três formas de manifestação do Criador, elas acontecem através da inspiração, pelas palavras, que nós chamamos da fala, a nossa voz, que em hebraico nós chamamos de nefua, e através do hálito revel, que é a presença de Deus em nós, ou seja, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo que se manifesta. A inspiração divina, o canal aberto para todos nós. A palavra Kabbalah, ela vem do hebraico e ela significa da boca para o ouvido, e ela deriva da palavra hebraica lekabel, que significa receber. É um método para se alcançar o mundo espiritual. Esse diagrama que nós vemos aqui ao lado direito do nosso slide, ele foi um estudo realizado por um grande rabino chamado Isaac Halevi Luria, um grande Mekubalim, cuja a natureza, junto com outros grandes rabinos reunidos, chegaram a esse desenho, a essa manifestação de como se dava os estudos, e aí eles desenharam o diagrama. Então, esse diagrama que nós conhecemos como a árvore da vida, Otshin, ela foi desenhada pelo rabino Isaac Halevi Luria para o entendimento melhor da Torá, dos ensinamentos sagrados, sabendo que cada uma das sefiras se refere a um universo dimensional e a outras dimensões. 7 vezes, e acredite em mim, tem mais. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Seria interessante. Sandra, não está passando o slide. Ah, não está passando? Não. Vocês estão em que slide, Aglai? O primeiro. Primeiro slide. Então. Nós devíamos jogar mais. Ah, vocês não estão vendo? Estranho. Que pena. Eu não estou conseguindo passar. Eu acredito que só se vocês me colocarem com... Sandra, sai e entra de novo. Não, esse não é um problema de sair, Aglai. Eu acho que é um problema de me colocar como hostess. Porque eu tenho um programa. Eu acredito que se você compartilhar de novo pela janela, vai passar normal, tá? Como pela janela? Qual janela você fala? Para de compartilhar, aí quando você for compartilhar de novo, vai ter a opção de mostrar a tela toda. Aí vai aparecer a apresentação. Assim vocês estão vendo? Sim, assim sim. Ah, tá. Então eu estou nesse slide. Então eu vou deixar essa tela aqui, tá certo? E aí vocês acompanham por aqui. Eu posso aumentar um pouquinho para vocês verem melhor aqui, sei lá. Acho que assim, dessa forma fica melhor para vocês. Aglai, vocês estão vendo? Sim, agora sim, Sandra. Agora estamos vendo. Pode. Tá, ok. Então vamos lá. Dentro dos ensinamentos cabalísticos, nós temos aqui algumas divisões. Então, na tradição dos ensinamentos, nós temos três grandes divisões. A primeira delas é a parte das palavras, ou a escritura, é a maneira como os ensinamentos eles são escritos, manifestados. Na verdade, nós sofremos várias versões dos ensinamentos da Torá, do Antigo Testamento.
E aí nós temos o corpo, que nós chamamos corpo, a Masorá. Por isso que nós, quando vamos estudar os ensinamentos cabalísticos, nós pegamos uma Torá que esteja com as letras em hebraico, porque cada letra corresponde a um número, cada letra corresponde a uma cor, a uma frequência, ela tem um significado. Então, sem a interpretação humana e política que existe quando você coloca alguns ensinamentos espirituais junto com isso. Na segunda, no segundo ensinamento, nós temos ali a questão dos estudos sobre as leis e sobre as regras. Vamos pensar que o povo daquele período, ele precisava de uma condução, de uma disciplina, e ali nós temos a vida dentro da Torá, dos ensinamentos. E, por último, nós temos os ensinamentos mais profundos, que são a alma perfeita, aonde nós conhecemos o real ensinamento passado para nós. Então, eu venho dizer para vocês que a Cabala, ela explica, então, quem somos nós, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Eu gosto muito dessa imagem que eu coloquei aqui nesse slide, aonde nós temos um sacerdote, um Kohanim, utilizando o shofar, que forma uma espiral ascendente que abre um canal aonde se recebe a condução à luz do Eterno. Todas as vezes que nós fazemos esse pilar de luz, que nós chamamos de Leoei Shikaina, nós abrimos um potencial sobre nós, dentro dos ensinamentos, aonde a abertura é feita nessa matéria densa que nós ocupamos, e também no estado da dimensão onde estamos, para os ensinamentos superiores. A Cabala, então, ela nos mostra que há diferentes dimensões e que elas nos permeiam, que não há tempo e nem espaço, e também não há morte. A palavra morte nem define o que nós vivemos. Nós somos de origem divina. O nosso DNA contém o tetragrama do Eterno, e o de Revo de Re. Tudo o que existe no universo está, na verdade, em desenvolvimento, na forma de uma espiral ascendente. Esses ensinamentos bastante profundos, eles foram amplamente estudados, e aqui nós temos um grande erudito, um filósofo, historiador judeu-alemão, que foi especialista na mística judaica. E ele nos coloca que, através dos estudos que nós fazemos pelos livros certos, com as pessoas certas, nós conseguimos atingir aquilo que nós chamamos do nosso direito à nossa porção de luz. Por sermos seres divinos, todos nós temos esse direito. E, nesse aspecto, alguns canais são abertos. Esses canais que nós conhecemos como fenômenos parapsicológicos. Quando eu era muito mais nova, por volta dos meus 16 para 17 anos, eu recebi de um orientador meu um aforismo cabalístico. E o aforismo eu transmito, e é muito parecido com esse que Gershon Scholem transmite para nós. Ele me disse: Sandra, existem entre os homens vários níveis de evolução e vários níveis de compreensão. Portanto, tudo aquilo que nós ensinarmos a respeito da Cabala
vai ser compreendido de acordo com o nível de evolução e o nível de compreensão em que cada um estiver. A compreensão dos estudos cabalísticos reside, então, no desenvolvimento de cada um de nós. Quando nós abrimos os nossos canais, nós conseguimos receber mais. Quando a nossa intenção, a nossa kavaná é pura, nós conseguimos atingir a maestria do nosso ser, a transcendência. Bom, eu espero que vocês gostem, porque agora eu vou falar de uma historinha que está no Talmud. E essa história ela é bastante conhecida, inclusive transmitida a todas as crianças que começam a estudar Cabala. É a história do pomar de romãs, e que eu aprendi muito bem através dos ensinamentos. Haviam 4 rabinos eruditos nos estudos da Torá, da Cabala, e estudando a alma da nossa, na sua essência, né? Para transmitir isso aos seus alunos. Eles se encontraram e foram para uma floresta um pouco distante, e numa cabana eles discutiram sobre vários assuntos, conversaram profundamente a respeito desses assuntos. E, numa determinada hora, resolveram descansar. Nesse descanso que fizeram esses 4 rabinos, todos no mesmo ambiente, quando iniciavam o seu sono quase profundo, receberam a visita de um anjo de muita luz e ampla dimensão. Esse anjo transferiu a eles a seguinte mensagem: nesse momento vocês devem percorrer a floresta e encontrar nessa floresta um pomar, cujos frutos são frutos de ampla sabedoria. Tomem esse fruto e comam. E saibam que esses ensinamentos, essa força que estará no fruto, fará parte de vocês. Então, só que ele pediu uma coisa: vá cada rabino um por vez. E foi o primeiro rabino. O primeiro rabino percorreu a floresta, procurou o pomar, encontrou o pomar de romãs, arrancou o fruto da árvore, mordeu e imediatamente morreu. O segundo rabino foi então para a floresta, procurou o pomar de romãs, encontrou esse fruto, arrancou da árvore, olhou para o fruto, mordeu, imediatamente enlouqueceu. O terceiro rabino foi até a floresta, colheu o fruto, achou a árvore, né? Colheu o fruto e se tornou ateu. O quarto rabino foi até a floresta, encontrou a árvore, abençoou o Eterno, retirou o fruto, agradeceu a ele pelo poder que lhe seria concedido, agradeceu profundamente e mordeu o fruto. Imediatamente ele foi tomado de um conhecimento sem igual. O nome desse rabino, Rabino Akiva, o grande rabino que transferiu os conhecimentos da Cabala como nós a conhecemos hoje. O pomar de romãs, na verdade, esconde alguns conhecimentos importantes. O pardês, que nós chamamos de paraíso ou pomar. O pêssage, que é a parte literal, que é justamente o que nós vimos ali, né? Você pegar as palavras e simplesmente as interpretar pelo que elas são. O remes, que são as dicas, as alusões, as analogias que nós fazemos e que muitas vezes pode até nos complicar. O drash
são as aplicações já desses ensinamentos na nossa vida diária. E o Sod, que é a integração desse conhecimento num sentido mais profundo, aquilo fazer parte de você. Bom, então vocês vão me perguntar, Sandra, como é que a gente aprende, então, os ensinamentos da Cabala? Existem alguns livros importantes, então, assim, para a gente poder estudar a Cabala, nós temos que realmente nos dedicar, é um estudo para uma vida inteira. Né? Começamos pela Torá, também conhecida como o Antigo Testamento, que tem uma divisão em livros que foi trocada ao longo do tempo. Então, a sequência que nós conhecemos hoje é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. O que foi percebido por quem estava cuidando da Torá é que, assim, se a pessoa lesse a sequência correta, da forma certa, ela poderia chegar muito mais depressa, né, ao conhecimento que se busca nos ensinamentos. Então, esses livros foram trocados. No Gênesis, nós temos ali o conhecimento sobre a criação dos seres. No Êxodo, nós temos a saída do povo hebreu do Egito para a Terra Prometida. No Levítico, nós temos ali a parte da medicina do Antigo Testamento. Lavar as mãos, fazer os mikvahs, os banhos, o uso de ervas, enfim, várias coisas que são utilizadas. O livro de Números, que é o censo da origem das famílias, e Deuteronômios, cuja palavra significa palavras, são ditas a respeito de alguns conhecimentos necessários nos estudos. Então, a Cabala, na verdade, através desses livros, é a parte espiritual da Torá. O Talmud são as leis e as normas, como nós já dissemos, o código moral para a conduta de um povo que não tinha nenhuma conduta. E a junção dos grupos grandes e dos grupos pequenos formou o Talmud, que são vários livros. O livro principal para os conhecimentos dentro da Cabala é o Sefer HaZohar, ou seja, o livro do esplendor, ou o livro do brilho. Não é apenas um livro, são 22 livros que repetem o alfabeto hebraico, Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Então, ali nós temos a coluna vertebral da Cabala, conhecido também como Chochmah HaEmet, ou Livro da Verdade. O Zohar, na verdade, foi mantido oculto durante quase 900 anos. Ele reapareceu no século XVI, após um grande estudo do rabino Isaac Halevi Luria, o Ari, considerado Hakadosh, de grande espiritualidade. O livro do Zohar, ele foi canalizado através do profeta Elias, em Israel. Lembram-se que eu falei do rabino Akiva, quando nós estávamos falando sobre o pomar de romãs? Pois é, Rabino Shimon Bar Yochai, o Rashbi, era aluno do rabino Akiva. E ele e seu filho Eleazar, na grande perseguição dos judeus pelos romanos, se esconderam na caverna de Safed, em Israel. Essa é a caverna que Shimon Bar Yochai ficou durante quase 11 anos, ele e seu filho, recebendo os conhecimentos do Zohar e transformando esse livro canalizado, que nós hoje conhecemos. Além do Zohar, então, o Zohar seriam os primeiros livros, além da Torá,
para nós podermos estudar a Cabala. Obviamente, nesses estudos, a parte espiritual transmite para a gente uma luz e um esplendor que vai se naturalmente se realizando na nossa vida. Então, aquelas questões de abertura de canais, elas começam a brilhar ao nosso redor, essa luz que nós chamamos de Aur Makif, uma luz que passa a se expandir em várias dimensões e abrindo os nossos caminhos e das pessoas que estão ao nosso redor. Um segundo livro, e mais difícil do que o Sefer HaZohar, é o Sefer Yetzirah. O pergaminho que foi recebido, então, por Abraão, um pergaminho que nós conhecemos, que tem apenas 3 páginas, foi recebido pelos anjos, e que, na tradução desse pergaminho, nós temos um livro de quase 300 páginas. Então, o Sefer Yetzirah, que é o livro da formação dos universos, ele trabalha com a mística dos ensinamentos sobre várias coisas, sobre as letras, sobre os números, sobre a formação dos universos, não universo, sobre a formação dos universos. Então, é um conhecimento bem profundo. O terceiro livro para se estudar é o Sefer HaBahir, que é o livro do brilho. Nesse livro, nós temos acesso a alguns conhecimentos de textos cabalísticos e da mística dos estudos sobre alguns processos, sobre o que será, sobre o que é e sobre o que foi. Então, Hayá, Rové e É. E o livro do Rei Halot Rabati, que é a obra que fala sobre os palácios, os 7 palácios, as dimensões, e os louvores sobre os anjos e sobre Deus. Aqui nós temos um estudo profundo sobre o exército criado pelo Eterno, antes mesmo da nossa existência, o exército dos anjos, cuja criação em classes e hierarquias constituíram, e constituem ainda, né, o seu comando e a sua força. Eu espero não estar indo rápido demais aqui, né? Bom, para quem quer se aventurar nos estudos da Cabala, o texto mais importante, além da Torá, que são os 5 livros de Moisés, é o Zohar, que normalmente é publicado em 3 volumes, mas as edições melhores e maiores são as de 22 volumes. O Zohar foi o primeiro trabalho mais abrangente e se tornou a fonte dos ensinamentos dentro da Cabala. E ao longo dos tempos, especialmente antes de ser amplamente divulgado, o Zohar foi classificado como Midrash, ou textos judaicos. Aqui a gente sabe que existe hoje uma publicação do Américo Sommerman, com um livro do Zohar, que é o resumo, né, de Ariel Ben-Sion. Cada rabino que estuda o Zohar faz uma alusão aos ensinamentos e acaba fazendo um resumo dos livros e criando o seu próprio livro. Então, eu recomendo para quem vai começar a estudar Cabala, esse livro do Zohar, que é uma publicação da editora Polar, do resumo do rabino Ariel Ben-Sion. Bom, na verdade, nós sabemos que a eternidade dos ensinamentos acabou quase sendo massacrada pelos romanos, né, na Palestina. E eles queriam mesmo dizimar esses conhecimentos sobre a Cabala. E a perseguição dos judeus
que ameaçou, inclusive, a transmissão oral da Cabala, que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, dando a vocês um esclarecimento do que é a Cabala em si, né? Naquele tempo eu já teria morrido, como morreu o grande professor e erudito, o Rabino Akiva, nas mãos dos romanos. Ele teve uma morte, como a gente fala, horrível. Ele e alguns dos seus alunos. Shimon Bar Yochai sobreviveu. Então, para que esses ensinamentos não se perdessem, foi escrito o Talmud. O Talmud, que são esses livros, que são uma compilação dos rabinos sobre o entendimento da Cabala. Bom, eu vou falar um pouquinho mais do Rabino Isaac Halevi Luria, a qual é a linhagem que nós seguimos nos estudos cabalísticos. Halevi Luria, na verdade, Isaac Luria, aos 18 anos, ele conhecia a Torá de trás para frente e ele ensinava rabinos. Esse conhecimento acabou se expandindo e ele acabou dando uma visão nova dos ensinamentos para aqueles que estavam estudando a Cabala. E ele forma, então, uma escola que nós chamamos de Luriânica, e que hoje é uma escola que trabalha com os ensinamentos do próprio Ari. Aqui nós temos acesso a alguns dos seus trabalhos, o Etz Ha-Shamaim, que é a árvore da vida, o Shar HaKavanot, que é o portal das intenções, e através da nossa intenção e da nossa força mental, nós conseguimos atingir esses canais de luz, esses portais do eterno. O Shar HaGilgulim, que é conhecido como o portal das reencarnações. Eu sempre cito esse livro porque ele me trouxe uma abertura muito grande e um entendimento também muito grande sobre as reencarnações, o que nós estamos fazendo aqui, enfim. Aqui no Brasil nós temos algumas traduções do Shar HaGilgulim. Como tudo isso se aplica, então, ao desenvolvimento nosso de seres? E o que eu vou falar aqui agora é muito interessante, né? Porque muitas pessoas não sabem sobre isso. Na década de 1930 e 40, surgiu um psicólogo, um erudito, que se tornou mestre e doutor em psicologia. O nome dele é Abraham Harold Maslow. Sua família é de origem polonesa e radicado nos Estados Unidos, nessas décadas de 30, acabou se radicando no bairro do Brooklyn, nos Estados Unidos. Como todos sabem, uma família judaica com um filho varão, né, primeiro filho, homem, acaba dedicando todo o seu provento para que esse filho receba as condições necessárias para se tornar, então, alguém que receba os conhecimentos e possa ajudar a família. Foi o caso de Maslow, de Abraham Harold Maslow. Maslow, como judeu, todo bom judeu, né, conhecia as dimensões dentro dos ensinamentos da Cabala. E falando sobre elas, o que ele acabou fazendo? Ele pegou a motivação humana, que foi a sua tese de mestrado, e baseou a motivação humana nos mundos cabalísticos. Então, quando uma pessoa comum, olha para o diagrama da pirâmide de Maslow, fala, isso aí é uma coisa que ele hierarquizou de acordo com a estrutura da motivação humana. Mas, na verdade, todos os teóricos da motivação, Douglas MacGregor, Frederick Herzberg, Clayton Alderfer,
David MacLean, se basearam na teoria de Maslow para fazer as suas, porque eles já sabiam que aqui nós temos algo importante. E o que eu vou revelar para vocês aqui agora é a forma que ele direcionou a motivação humana. Então, ele coloca que a parte fisiológica, inclusive representando as próprias letras do tetragrama sagrado Yud-He-Vod-He, aqui se encontravam. E aí ele manifesta também um quinto mundo dentro da Cabala, depois nós vamos falar sobre ele. Então, na parte fisiológica, temos ali o mundo de Asiá, ou seja, o mundo da ação, aonde a vitalidade humana se torna necessária. Temos ali a nossa alimentação, a nossa higiene, enfim, toda a parte necessária que representa o que nós chamamos de a terra. No segundo estágio da motivação humana, ele coloca ali o mundo de Yetzirah, onde a formação se estabelece um propósito do ser humano, um propósito onde ele começa a utilizar as suas palavras para se equilibrar, dar o equilíbrio em si, a sua sustentação, a sua força, o seu direcionamento, e que, obviamente, está materializado aqui no plano físico, no ar, na dimensão do ar, das palavras. O terceiro mundo é o mundo de Briá, onde nós temos a criação. Então, a convivência com a criação, ou seja, o pertencimento, você está junto com outras pessoas, as emoções, o equilíbrio nosso, e isso está manifestado com a água e com as emoções, a letra rei. E, obviamente, eu não falei isso ali embaixo na Terra, mas o rei de baixo tem a ver com o nosso sentir. Quando nós conseguimos sentir, nós estamos já num progresso para a gente poder se elevar em outras dimensões. E, por último, no diagrama, ele coloca a estima, que é a questão de Atzilut, o mundo da emanação, onde é revelado o nosso propósito, a nossa estima, a nossa ligação, o nosso status. Na criação humana, nós temos ali um propósito ainda maior, que é a autorrealização. E no diagrama divino, se a gente for observar esse diagrama que ele coloca aqui, junto com a árvore da vida que nós vimos anteriormente, a autorrealização ela seria o Ein Sof, ou a luz sem limites. E ali o mundo do Adam Kadmon, o homem primordial, cuja força de ser e a consciência está escondida através da sua presença potencial e latente. Então, no nosso DNA divino, Yud-He-Vod-He representa o tetragrama e também representa, nessa imagem que nós fazemos aqui, os 5 níveis da nossa alma, que em hebraico nós chamamos de Nefesh, Ruach, Nehama, Hayá e Yehida. O Nefesh é a parte fisiológica, nossa parte física. O Ruach, a nossa parte emocional, ou seja, a segurança. O Nehama, a consciência individual, o social. O Hayá, a consciência coletiva, a estima. E o Yehidá, justamente a integração, a nossa união com o eterno. E no livro A Introdução à Psicologia do Ser, um livro raríssimo que eu comprei quando eu dava aulas na faculdade, na universidade, eu o adquiri e ali o próprio Abraham Harold Maslow fala, destrinchando as 3 últimas partes da pirâmide sobre a questão cognitiva, estética
e dentro da autorrealização, a nossa transcendência. Cabe dizer que dentro do enxofre existem mais 3 sefiras. Então, quando a gente observa a árvore da vida com 10 sefirotes, uma oculta, no enxofre, na luz sem limites, nós temos mais 3 sefiras, aonde está a sefira do arcanjo Mihael, Melquisedeque e Metatron. Ou seja, o anjo da força de Deus, o anjo que tem a força dos ensinamentos e da proteção, e por último, Metatron, que está próximo ao trono do Eterno. E tudo isso manifestado nos ensinamentos de Abraham Harold Maslow. Ele coloca isso de uma forma tão simples que as pessoas utilizam e não sabem nem o que estão falando. E para nós é muito bacana ver que ele trabalhou ali a questão da cabala, da própria cabala e dos ensinamentos cabalísticos. Uma das perguntas que as pessoas me fazem é: Sandra, como é que eu aplico isso na minha vida prática? Aqui eu tenho, através dos estudos, algumas fórmulas para o nosso desenvolvimento nesses estados. A primeira delas, as respirações, para ativação dos nossos corpos e a mudança dos nossos estados de consciência. Muitos desses ensinamentos, eles são colocados a nós, né, de uma forma simples, porém, hoje, até mesmo na psicologia, em aplicações como o TCC, nós temos o estudo sobre as respirações e a alteração da consciência. As tefilás, que são as orações específicas que comandam e que mudam nosso estado de consciência. Os cânticos ou os mantras com os nomes dos anjos e os nomes sagrados. As meditações cabalísticas nas letras e nas energias que nós recebemos. As sequências dos salmos, os salmos que são, na verdade, a palavra salmo significa cura. Elas trazem a resposta para nós. São ensinamentos que foram recebidos e passados por alguns dos alunos. As segolotes, que são os remédios espirituais em vários níveis. Então, como usar as ervas, as pedras principalmente cristais. Muitos estudantes, né, de cabala e mesmo judeus, né, acabam se dedicando a segolotes, ou o estudo desses remédios para curas infinitas com as pessoas. Por exemplo, eu vou citar aqui uma segolote simples, né? A gente sabe que, por exemplo, a pedra rubi, usada próxima ao nosso corpo, e quando ela é devidamente imantada, ela cura o sangue, ela realiza a cura no nosso sangue. E outras, né? A leitura da Torá e do Zohar, que trazem o despertar também da nossa consciência. Então é isso, minha gente. Eu acho que eu até me estendi um pouco mais aqui nessa palestra. Eu não fiz as segulotes, né? Nem fiz as orações, né? Mas eu acho que deu para entender. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazê-la. Oi, Sandra. Oi, Lucas. Muito obrigado pela palestra, viu? Foi bastante enriquecedor. Eu queria ver com você qual que seria a ordem certa de leitura. Você passou na apresentação? Assim, você quer a ordem certa de leitura da Torá? É, Esse é um de ensinamento todo o estudo, né? reservado.
esse. Ah, tá, a ordem certa do estudo. Bom, então a ordem dos livros. Então, na verdade, a Torá, ela é um livro de aplicação, tá? Então, a gente vai usar a Torá sempre para leitura, mas o primeiro livro que a gente começa a estudar é o Zohar. E eu recomendei para vocês aqui o livro do Ariel Ben-Shon, que foi publicado pela editora Polar, do nosso querido Américo Sommermann. É um livro preto, que tem uma menorá na capa, dourada. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui próximo de... ele está aqui na estante. Ele é um livro muito bom, ele é o resumo de todos os 22 livros pelo Ariel Ben-Shon, que é um rabino. Então, eu recomendaria a você, Lucas, estudar por esse livro. Ah, esse aí, Aglai. Esse mesmo, é esse aí. Nós estudamos através desse livro pequeno, mas eu tenho os outros aqui do Zohar também. Olha, Chantelle Ritter. Tudo bem? Como é que está em Blumenau? Como é que chama a sua cidade? Ela está no sul. Timbó, Timbó, Santa Catarina. hoje tá que chove. Está chovendo? Oh, meu Deus. Quem mais? Quem mais gostaria de fazer perguntas? Doutora Aglai, muito obrigada pela sua presença. Doutora Aglai. Sandra, fale um pouco da oração Ana Berroa. Eu acho que é bom, né? Ah, tá. Será que... Porque o pessoal pode encontrar também na internet, né? Sim, sim. Bom, nós temos aulas específicas, né, sobre essa oração específica também, mas a Ana Berroa, nós te rogamos, é uma oração de proteção e ela contém 7 linhas e cada uma das linhas ela contém um endereço sobre os ensinamentos cabalísticos, sendo que a última linha fala sobre a nova era, os 6.000 anos. Então, essa oração poderosíssima, quando recitada em hebraico, porque as letras hebraicas têm uma força diferencial das palavras que nós falamos, né? Por isso que a gente, quando estuda a Cabala de verdade, a gente tem que aprender as letras com as quais o Criador, o Eterno, falou com Moisés, porque Moisés foi o homem que falou com o Eterno cara a cara, né? Ele traduziu, através dessas letras, a força e o poder de cura para as pessoas e para a nossa abertura de consciência, né? Eu acho que basicamente é isso, né, que eu posso falar aqui, porque assim, aí eu teria que destrinchar cada uma das palavras, porque cada uma das palavras do Ana Berroa, ela está ligada a um dia da semana, a um salmo, a um direcionamento específico, né? E, por exemplo, hoje nós estamos numa quarta-feira, né? Quarta-feira nós estaríamos segunda, terça, quarta, quinta, aqui. Brahem Tahahem Hashameit Sikathat Amid Ganlem. Então, nessa passagem, é pedido que nós recebamos a luz do eterno e seja colocado para nós o nosso direito e a nossa honra, nosso poder. Sandra, Oi, fala, Chantelle. então, a Sara morreu com 127 anos. Isso, Aí o Abraão teve mais 6 filhos. teve. Ele casou com uma outra mulher e a outra mulher se chamava Quétura, foi a sua segunda esposa. Com E quantos anos? Abraão, 175 ele morreu. Caraca. 175 anos. Ele deu origem à linhagem toda, né? Então, ele foi abençoado pelo Eterno com a visita dos 3 anjos, Mihael, Gabriel, que é o anjo da Cabala, e Uriel, que é o anjo da sabedoria. E ali,
ele recebeu o pergaminho do Sefer Yetzirah, que é aquele pergaminho de 3 páginas, e que hoje é um livrinho assim, ó. É, meio difícil de estudar, né? Sandra, Desculpa, parabéns pela sua palestra. Ah, obrigada. Eu sou muito ligada nos salmos. Você diz que a oração é ligada a um salmo. Qual Sim. salmo? Então, na verdade, assim, a oração em si, ela tem a sua força. Agora, assim, cada salmo tem um direcionamento e uma intenção. Os salmos, na verdade, eles foram escritos por diferentes personalidades. Alguns foram escritos por Salomão, outros pelos levitas, o Salmo de Asaf, etc., né? Alguns outros que deram, na verdade, a origem. Mas, assim, o que eu recomendo para vocês aqui, e se a gente pode encerrar fazendo isso, né? É o Salmo 67, o Salmo da Maguen Davi, que, na verdade, é a menorá, né? Significa a menorá acesa. E toda vez que nós oramos o Salmo 67, nós iluminamos a nossa alma e a alma daqueles que estão ao nosso redor. Então, eu vou pedir para que vocês se sentem todos numa posição bem cômoda e confortável, alinhando a coluna, fechem os olhos, façam 3 respirações profundas, cada um a seu ritmo. O Salmo da Maguen Davi, vamos registrar a sua força e o seu poder, que esse salmo, que é um escudo, seja colocado bem na nossa frente, atrás de nós, à nossa direita e à nossa esquerda, acima de nós, abaixo de nós, no centro do nosso ser. Assim como a menorá possui as suas 7 velas, que esse salmo, a cada versículo, ilumine e eleve todos os nossos corpos em todas as dimensões. O Salmo de Davi. Ó Adonai, tenha misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade, recebe. Assim como o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Adonai, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Adonai, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Adonai é o nosso Senhor. É Ele que nos tem abençoado. Sim, é Ele que nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temam. Amém, 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 amém. E eu encerro falando para vocês o que significa a palavra amém em hebraico. Ela não é uma palavra em latim, ela é uma palavra em hebraico. A de Aleph, Me de Melech e N de Nun significa meu Senhor, Rei fiel. Muito obrigada a todos. Gratidão. Obrigada. Excelente palestra. Por mim, eu ficaria te ouvindo a noite inteira, mas nós sabemos que é muita coisa. Acho que uma noite é muito pouco ainda para começar, né? Mas tá, foi excelente. Gratidão profunda. Obrigada. E gratidão a todos os irmãos. mas mora
Gostaria de Mazel perguntar. Tov, Mazel Tov. Mazel Tov. Eu tinha uma dúvida. Pois não, pode falar, Paulo. Ele pode falar, Maria Aparecida? Pode, depois eu vou encerrar, mas pode. Ele me chamou de Morá, eu queria dizer para vocês que Morá é professor em hebraico, tá? Pois não, Paulo. Sabe que uma vez eu ouvi um culto que dizia que o rei Salomão era considerado na história da Bíblia o mais sábio de todos os monarcas, de todos os reis. Sim. Ele pediu a Deus, quando fosse sucedido por Davi, que Deus lhe desse conhecimento, sabedoria. E ele invocou a Deus em sabedoria. E foi um reinado muito longo, muito extenso. Existe a possibilidade hoje de alguém se perpetuar como Salomão em alguma nação do mundo atual? Então, se houver Kavaná, sim. Ah, Kavaná, a intenção verdadeira. Emuná, a fé verdadeira. sim. As pessoas hoje têm a fé muito fraca. A fé não é verdadeira. E a intenção é passageira. A gente vê que cada pessoa busca através do seu entendimento e da sua compreensão. Não adianta você querer o poder para se mostrar, o poder pelo poder. Uhum. Tá, sabe. Obrigada. Claro. E Cristão. o próprio conhecimento, né? Ele só é aberto, tem que ter uma permissão a nível de consciência e espiritual para que a pessoa consiga compreender a Kabbalah. Exatamente. Não é todo mundo pode cansar. Hoje todos foram chamados, mas alguns foram os escolhidos aqui. Que bênção. Gratidão, Sandra. Gratidão. Obrigada, gente. Obrigada, Gê. Obrigada, Aglai. Doutora Aglai, muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Temos o chat aqui. Boa noite, gratidão, Lígia, Maria, Odete, parabéns, Soror. Linda apresentação. Obrigada. Heitor, parabéns, Soror. Excelente palestra, a qual elucidou de forma magistral, gratidão. Sandra Federici, ótima palestra, obrigada pela apresentação. Obrigada. Denise, obrigada. Denise, gratidão. Chantelle, obrigada pelo convite, parabéns pela palestra. Chantelle. Aprendizado. Então, gratidão. Obrigada, obrigada. A Sandra. Irmã Samira. Gratidão mais uma vez, irmã Sandra, e parabéns pela sua palestra e parabéns por ter se juntado ao grupo de membros da Sociedade Teosófica. Eu agora faço parte da Sociedade Teosófica, através da influência aí do Ricardo Mafia. Cadê ele? Já foi. E da loja Teosófica Raja Yoga. Parabéns. Ok, obrigada. Na semana que vem, teremos uma palestra presencial do nosso irmão Luiz Carlos Prato, que falará sobre números e vida. Uma palestra muito interessante. Vai ser na quinta-feira, na Instituição Teosófica Pitágoras. E lembrando mais uma vez que na próxima semana, quinta-feira, às 17 horas, teremos a aula de yoga com a nossa irmã Maria Aparecida da Silva. Então, estão todos convidados. E vamos lembrar que dia 31 teremos a apresentação do filme Sansara, a Instituição
o nosso irmão Jércio Tanchoni.